hoje nós vamos começar aí a nossa base do nosso rosto e nós vamos começar pelos olhos, tá? E aí eu vou explicar duas maneiras que eu faço para desenhar o olho. Uma maneira um pouco mais comedida, né? E outra maneira que eu faço à mão livre, assim, só no golpe de vista, que eu acho que é interessante vocês começarem a perceber isso, porque, na verdade, o desenho do olho que vocês vão fazer vai ser um desenho muito pequenininho, né? Então, acaba que é importante você não ficar utilizando sempre a régua. A régua, para começar, é muito importante, né? Para a gente poder ter uma noção, principalmente para quem nunca desenhou, começar aí a ter essa familiaridade com as medidas, com o tamanho, com a proporção. Com o tempo, a gente vai ganhando aí a questão que a gente chama de golpe de vista, que é muito importante, né? Ele, vamos dizer assim, é parte importante do aprendizado como designer, né, como desenhista, você aprender a trabalhar também com os olhos. Quer dizer, quando a gente vai fazer um trabalho de uma ficha técnica ou algo parecido, é muito importante que você utilize a régua. Fundamental, assim como você trabalha com modelagem. Mas quando você vai trabalhar, por exemplo, com o desenho mesmo do croquis ali, né, que é aquela base, croquis quer dizer rascunho, né, a palavra croquis, você não precisa fazer um desenho muito certinho, né, dentro das proporções. Inclusive, é interessante você trabalhar algumas questões suas, de medida e tudo mais. Então, nós vamos trabalhar dessas duas formas. O que você vai precisar no momento? Uma folha, lápis, borracha, né? Eu gosto, igual eu falei com vocês, dessa borracha aqui, que a gente pode utilizar para apagar mais facilmente pequenos detalhes, né? Mais um apontador, né? Porque a ponta tá mais fininha, delicada. Vai depender de cada um. Se você quiser utilizar sua lapiseira, você pode utilizar, tá? Então vamos lá. Para o primeiro desenho que a gente vai fazer, eu vou colocar uma medida aqui, mas depois vocês podem fazer maior, menor, tá? É só pra gente começar mesmo o traço do nosso olho aí, para vocês entenderem a anatomia do olho em si. Eu vou colocar 6 centímetros, pode colocar num canto da folha aqui, porque aí você vai poder fazer pelo menos uns 4 olhos na folha aqui. Vai ser interessante para você treinar isso aí. Então eu vou fazer um olho com 6 centímetros de largura, tá? Então eu vou colocar aqui 6 centímetros. Ó, marquei aqui 6. E vou fazer já a divisão aqui de 2 em 2, tá? Então nós vamos dividir como se a gente estivesse dividindo em 3 partes. E aí eu vou fazer uns riscos aqui, não precisa ter tamanho certo, tá? Um pouco mais de 2,5 centímetros para cada lado, em cada risco desse aqui, tá? Sendo que você pode colocar aqui mais ou menos, vai dar aqui como se fosse essa medida daqui aqui, que deu 2 centímetros. Eu vou colocar aqui, ó, vou marcar. Porque aqui a gente vai colocar depois a sobrancelha. Então é bom a gente fazer esse risco de uma vez, porque aí depois a gente utiliza aí para colocar a sobrancelha. Certo? Então essa aqui é a minha grade aí de estrutura aí do meu olho. Quando a gente vai desenhar o olho, o importante é você pensar que ele tem um formato assim de amêndoa, né? Então eu gosto muito de falar com o pessoal que é assim, arredondado. Então e aqui a gente tem que fazer também, a gente tem aqui na pontinha como se fosse aquele lugar onde que sai a lágrima. Então a gente tem que desenhar ele também assim de uma forma bem sutil, é só mesmo o formato mesmo, né? Então aqui nós vamos desenhar nessa parte de cima aqui, ó. Até aqui é o olho, tá? Essa parte aqui nós não vamos desenhar nada por enquanto não, porque ele tem a ver com a sobrancelha. É só nesses dois aqui que a gente vai usar para o olho, ó. E aí você vai fazer uma voltinha aqui e vai fazer a parte de baixo também, ó. Certo? Aqui em cima a gente pode colocar essa voltinha aqui que vai pertencer à pálpebra. E agora a gente vai desenhar a bola principal aqui, que é onde a gente desenha a íris do olho. O importante é que você desenhe ela o mais inteira possível, tá? Não deixe ela faltando, assim.
A parte de cima, quando a gente faz o desenho pequeno, a gente pode até deixar faltar um pouquinho, mas quando a gente vai fazer um desenho maior, a gente tenta fazer o desenho todo, tá? Então, você vai tentar fazer a bola aqui o mais redondinho que você puder. Aí, a gente vem aqui na menina dos olhos, né? Faz essa bola aqui. E a gente ainda pode colocar aqui uma outra bolinha que vai representar o brilho dos nossos olhos, assim, a questão do brilho aqui, tá? Agora, nós vamos partir para o que a gente chama da parte de cima aqui da sobrancelha. A sobrancelha, o mais importante vocês guardarem é o seguinte, que ela tem uma parte um pouco mais baixa, que ela corresponde como se fosse a metade do olho. Então, ela vai pegar aqui, né? E tem a parte que é mais alta dela, que a gente pode representar ela aqui nessa linha lateral aqui. Eu posso subir ela aqui um pouquinho, ela aqui vai ser a parte mais alta. E aqui é onde ela vai terminar. Então, ela vai fazer isso, ó. Assim, geometricamente dizendo, né, ó. Esse é o formato dela. Ela vem baixa no início aqui do olho, sobe no final do olho e desce novamente. Essa medida final aqui é como se fosse também a metade de olho, né? Então, a gente trabalha sempre metade, metade. Então, a metade do olho para um lado, metade para o outro, mais um pedacinho. E assim por diante. Aí, eu vou fazer só o formato dela aqui, ó, para representar, tá? Aqui ela vai afinando. Aqui ela é fina e aqui ela é mais grossinha, ó. Então, mais grossa e fina, tá? Então, essa aqui é a anatomia que a gente tem do nosso olho básico, tá? Depois a gente vai colocar sombra, colocar traços, essas coisas todas. O mais importante é você fazer esse traçado aqui, ok? Então, agora eu vou fazer um desenho à mão livre, sem usar régua. Como que eu faço isso também? Eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, só que tudo no golpe de vista, né? Então, o que que eu faço? Eu faço uma linha representando a minha linha central aí do olho, né? E divido isso aqui em 3 partes. A mesma coisa, só que tudo no olho. Então, não vai ficar a medida certinha, não, tá? Então, a mesma coisa. Nessa linha de cá, eu desenho o meu olho, fazendo aquela voltinha, tudo certinho, né? Aproveito aqui e desenho a minha íris, o formato. Isso aqui igual. Quando a gente vai fazer um desenho rascunho, é assim mesmo, gente. E a gente não pode ficar apagando, não. A gente aproveita a linha que a gente fez pra gente fazer a outra linha mais certinha. Então, a gente não fica apagando a linha que a gente fez, não. Deixa ela aí, depois você apaga. Porque se você apaga, depois você faz a linha em cima do mesmo lugar que você já fez. Então, a gente não usa apagar. Aqui eu vou fazer a parte de cima. E aí, a minha sobrancelha, o que que eu vou fazer? Mais ou menos esse pedaço aqui é o que eu vou jogar pra cima aqui. Ó, esse tamanho aqui, eu venho, marco aqui, é o começo da minha sobrancelha, tá? Aqui eu sei que nessa linha aqui ela é mais alta, pronto. E aqui ela é mais baixa, pronto. Aí eu venho e faço isso, e faço o traçado aqui, tá? Sem muitas medidas. Então, você pode fazer, se tá com muita dificuldade, faz esse modelinho aqui. Depois, você vai treinando assim, a mão livre. Todo o material que você tá fazendo hoje, né, croquis, essas coisas todas, é legal você ter uma base feita com régua, tudo certinho, porque aí você vai anotar. Toda vez que você tiver dúvida, você sabe onde que você vai pesquisar. E quando você for fazer desenho técnico também você vai ter. Mas é bom você também treinar golpe de vista, que é essa questão aí só do olho, tá? O que é treinar essa questão de metade? Então, eu tenho uma linha. O que é metade dessa linha? O que é 1/4 dessa linha? Sem ficar medindo muito, tá? Ó, o que é dividir em 5 partes uma linha? Aí você vai pensar mais ou menos aqui o que é 5 partes... E assim por diante. E no olho aqui você já vai tentando fazer essas medidas aí, certo? Então, depois que a gente fez o olho aqui, a gente vem com os traços um pouco mais reforçados e a gente já pode apagar as linhas que a gente chama de linhas guia, né? Que é essas linhas que a gente utiliza para desenhar. As linhas guias, mesmo que elas sejam só uns pequenos risquinhos, como eu fiz esse aqui, elas são importantes para dar simetria ao desenho. Então,
até hoje eu utilizo linhas guias, porque às vezes os nossos olhos, eles podem nos trair, vamos dizer assim, no sentido de medida, né? Depende do jeito que a gente tá e um monte de coisa. Então, você pode fazer direto? Pode, mas a linha guia te ajuda muito você começar esse desenho aí do jeito que ele tem que ser, tá? Então, agora aqui que eu já tenho o traço principal, eu posso reforçar o meu desenho. Como que eu vou fazer isso? Ó, a linha de cima, eu vou fazer os meus cílios. Aí os cílios, como que eu faço ele? Ele tem que ser feito assim, ó. Aperta o lápis e solta e ele vai ser curvo. Curvo para o lado de fora, sempre para o lado de fora, ó. Então eu venho aqui e faço ele aqui, curva assim, ó. Eu vou encurvando ele aqui, ó. Vou colocar uma setinha aqui só para representar, tá? Ó. Certo? Aqui, ó. E aqui ele já vem pra cá, olha, já fica mais central e aqui eu já não preciso colocar muito mais. E aí eu só faço mais... Por que que eu não faço todo? Porque que a gente não tá fazendo um desenho que a gente chama de desenho realista, tá? O desenho realista, ele é diferente, ele tem mais detalhes, isso aqui é feito totalmente diferente, assim. Aqui é um desenho que a gente vai fazer para representar pequenininho depois no croquis, né? Porque já imagina você colocar detalhe de desenho realista no croquis, não tem como. Então você tem que fazer umas linhas um pouco mais, vamos dizer assim, simplificadas, né? Então na linha de baixo aqui também, eu não vou colocar muitos traços, eu vou colocar poucos, tá? Aqui, ó, só assim, você tá vendo que eu vou abrindo aqui, ó? Não fica todos pra cá, nem todos pra cá, ó. Eu não faço nem pra um lado pro outro. Eu vou abrindo até chegar aqui, ó. Certo? Aí eu vou fazer... Aqui eu posso reforçar minha linha, né? E o centro. E aqui tem o brilho do olho, que eu posso colocar quadradinho, colocar redondo, mudar o lugar. Isso aqui dá um charme no olho, né? No desenho do olho. Aí você pode dar o acabamento aqui, ó, central, certo? E aqui a sobrancelha, como que a gente vai fazer? Os traços da sobrancelha, eles começam um pouco mais deitados para cá, aqui eles vão ficando um pouco mais em pé e aqui eles vão caindo para lateral, tá? Então, assim, ó, posição, aqui é reto, aqui eles já vão, ó, caindo assim, tá? E aí lembra daquele exercício de coordenação motora de apertar o lápis e soltar? Você vai usar ele aqui também, ó, tá? Ó. E aí aqui você vai deitando os traços, ó, até acabar. E aí você vai enchendo aqui, ó. Certo? Então aí aqui. Outra coisa legal também, que aí você pode usar um lápis 6B, um 5B, que eu gosto muito quando eu vou fazer esse tipo de detalhe, pintar o olho, né? Vamos supor que você não vai fazer o olho todo preto. Aí você pode fazer risquinhos aqui, ó, também, ó, aqui em volta. Quando o olho é claro, né, geralmente a gente consegue ver esse detalhe aqui, né? Esse detalhe. E aqui também, ó. Aí depois você pode colorir, passar o esfuminho, né? Fazer o que quiser e tal. E aqui o tamanho da íris também vai depender do que você quer. Se você quer fazer um olho um pouco mais sensual, você coloca... geralmente a gente coloca a pupila um pouco maior, né? Aí ele fica aquele olho assim um pouco mais, né? E aqui a gente pode colorir mais. De repente, eu gosto muito de reforçar essa parte de cima do olho aqui, ó. De dar mais ênfase nela. No desenho pequeno, isso chama mais atenção, principalmente quando a gente faz um desenhozinho pequenininho, quando a gente dá mais ênfase nessa parte de cima aqui, o desenho chama mais atenção, tá? Ó. Certo? Então esse aqui é o primeiro exercício, que é fazer o olho, né, de frente. Agora a gente vai aprender no próximo vídeo a fazer o olho de lado, certo?